Olá, boa tarde a todos. Hoje está aqui conosco no estúdio o candidato Wambert de Lourenço, do Partido Socialista Brasileiro, Partido Social da Democracia Social Brasileira, o PSDB, que concorre pela coligação Porto Alegre para Todos, que reúne dois partidos. Wambert Gomes de Lourenço é casado e pai de 2 filhos. Advogado, atua como professor de Direito. Foi integrante do Conselho Estadual de Educação e presidente da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Estado. É filiado ao PSDB desde 91. Disputa pela primeira vez uma eleição majoritária à Prefeitura de Porto Alegre. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao SBT. Boa tarde, Marcelo. Um prazer estar aqui. Boa tarde para você que está em casa. A partir de agora, seu tempo está contando. Vamos então à pergunta. 10 minutos para responder e apresentar suas propostas a Porto Alegre. Por favor, vamos lá. A primeira questão, candidato. O senhor pode me entregar aqui. Pois não. Primeiro tema sorteado pelo candidato Wambert de Lourenço, esporte. Candidato, Porto Alegre é uma das subsedes da Copa do Mundo. Quais as suas propostas para ampliar os investimentos, atrair novos investimentos e a questão principalmente das obras que estão em andamento na cidade? Bom, a Copa é um cavalo encilhado. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Essas obras que estão sendo feitas para a Copa do Mundo são obras que estavam sendo planejadas há décadas e o município não pôde fazer. Agora se aproveitou a oportunidade da Copa para se fazer. Agora, respondendo a pergunta sobre esporte, nós temos 2 projetos importantíssimos. O primeiro é o desporto competitivo, que vai usar a rede municipal com campeonatos, incentivos e bolsas para que o aluno entre no esporte comprometido com o resultado, comprometido com a qualidade. Isso é importantíssimo para a formação do aluno, porque vai retirar ele das ruas, do ócio, e vai fazer com que ele busque se dedicar e se comprometa com o resultado. Esse mesmo projeto na escola, nós vamos aplicar nas comunidades, que será o esporte comunitário. Nós precisamos tirar o Brasil desse déficit. Um país de 200 milhões de habitantes não pode ter o resultado que teve nas Olimpíadas. E nós vamos investir com recursos do município, não só na estrutura, mas nos atletas. Nós vamos cuidar dos atletas mirins, dos atletas infantis e também dos adultos com esses 2 projetos. Um convênio com os clubes, com as entidades que já existem em Porto Alegre? Mas nós vamos incentivar a competição também entre escolas, porque a vocação nasce na infância. Uhum. Então nós vamos, desporto competitivo, um dos projetos mais caros e mais importantes que nós temos para implantar no município de Porto Alegre a partir da rede municipal. Ok. Próxima questão, candidato, por favor. Segundo tema sorteado pelo candidato Wambert de Lourenço, do PSDB, a segurança. A gente alerta sempre que a segurança é uma atribuição do Estado, Perfeito. Mas o município investe. Como é que está Porto Alegre hoje, na sua opinião? Quais as suas propostas para dar uma sensação maior de segurança? Porto Alegre é uma cidade violenta e insegura, isso é um lugar comum, todo mundo sabe disso. Porto Alegre é credora do Estado, o Estado deve à cidade 2.500 brigadianos, mas também nós não vamos ficar chorando, com nhenhenhen, né? Com blá blá blá, nós temos que tomar atitudes e tem coisas que o prefeito tem e pode fazer. Nós vamos começar iluminando a cidade, que é uma coisa simples, que é papel e competência do prefeito, só que essa iluminação não vai ficar para a classe média e nem na orla do Guaíba. Essa iluminação tem que subir o morro, tem que entrar na vila, porque segurança é para todos. Nós vamos iluminar a cidade. Eu também tenho a coragem de dizer que eu vou cercar alguns parques da cidade. Parque é um patrimônio comum do povo, tem que ser protegido, não pode ficar na mão dos marginais. Eu não gosto do cercamento eletrônico com câmeras, porque tem câmeras, como foi dito há pouco aqui, em off, né, com a capacidade de zoom de 36 vezes, as pessoas perdem totalmente a privacidade. A pessoa não pode mais ir namorar num parque e tem um sujeito olhando. Então eu acredito no cercamento físico dos parques. Em Londres é assim, em Nova York é assim, em Paris é assim, e Porto Alegre tem uma vocação para a grandeza. É uma cidade grande, pujante, nós vamos cercar os parques. Nós vamos implantar a polícia comunitária, em que a prefeitura paga o aluguel do brigadiano, isso já existe em Caxias do Sul, por exemplo. Vou dar um exemplo, vou colocar uma lá no Lami, para que a viatura não tenha que se deslocar lá da Restinga para atender a ocorrência no Lami. Nós vamos implantar a polícia comunitária nas comunidades, porque a brigada vai morar na comunidade, o equipamento, o carro fica lá na casa do brigadiano e a comunidade se sente protegida. Parque Moinhos de Vento, Farroupilha, por exemplo, cercados. Parque Moinhos de Vento e Farroupilha cercados. São os 2 que imediatamente eu vou cercar em Porto Alegre. Ok. Próxima questão, candidato, por favor. Terceiro tema do candidato Wambert de Lourenço, transporte. Terceiro tema sorteado. Candidato, a qualidade hoje do transporte, na sua opinião, é satisfatória? Atende
a necessidade da população e o preço da passagem também é compatível com o bolso do porto-alegrense? Não, o preço é alto, transporte não é de qualidade, os ônibus até, que são ônibus, a frota não é tão velha. O problema é que o ônibus fica muito tempo no trânsito. Nós temos que cuidar imediatamente do transporte coletivo. Nós precisamos fazer com que a classe média deixe o carro em casa, mas para isso eu preciso ofertar, o município precisa ofertar transporte público de qualidade. E essa solução imediata passa pelos ônibus. Nós temos que enfrentar o problema dos ônibus. Eu acho que tem corredor demais na cidade, os corredores são importantes para o BRT, mas nós temos também que mudar a postura do município. O município tem que passar a controlar o trânsito, nós temos que acabar com essa aberração que a prefeitura fica atrás do poste, esperando o sujeito cometer uma infração para ganhar dinheiro em cima do erro do cidadão. Nós temos que prevenir, nós queremos que as pessoas não corram, nós queremos que as pessoas não se acidentem, nós queremos que as pessoas não morram no trânsito. Isso se faz com um papel propositivo da prefeitura. A prefeitura tem que trocar, a EPTC tem que deixar de existir, ela é uma imoralidade, ela é uma ilegalidade. Nós vamos criar um departamento municipal de trânsito em que todos os funcionários da EPTC vão ser aproveitados, não vão ficar desempregados, mas a EPTC tem que acabar para mudar e melhorar o trânsito em Porto Alegre. Quem seria o responsável pela fiscalização nessa hipótese de o senhor implementar esse plano? O Departamento Municipal de Trânsito vai ter agentes agora com poder de polícia. Porque a EPTC não tem poder de polícia, é uma ilegalidade. Um azulzinho tem tanta autoridade para multar o cidadão quanto o funcionário da Petrobras, que é outra empresa pública. Ou seja, nenhuma. Isso já é decisão no Tribunal de Justiça do Paraná, já é decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre na internet, veja que Criciúma, até o nome era igual, EPTC. E extinguiu essa EPTC lá de Criciúma e se criou um departamento como eu quero fazer. Em Minas Gerais inteira, as multas estão sendo anuladas devido à ilegalidade. Isso vai criar um passivo para o município, porque no Superior Tribunal de Justiça isso já é pacífico. Empresa pública não tem poder de polícia, não pode multar. Além de tudo, a postura imoral. Nós temos uma ilegalidade e nós temos uma postura imoral. Nós precisamos cuidar também na questão do trânsito dos nossos taxistas. Os taxistas são achacados dioturnamente pelo município. E o táxi é importantíssimo, sobretudo para fazer com que a classe média deixe o carro em casa. O táxi é um transporte confortável, não é só individual. A tarifa do táxi hoje ela é compatível com o que o porto-alegrense pode pagar, na sua opinião? Eu acho que o táxi em Porto Alegre não é caro. Não é um barato, mas também não é exorbitante. Mas o mais importante do táxi é que o táxi precisa ser respeitado como meio de transporte. Paris respeita seus taxistas, Nova York respeita seus taxistas. Eu não entendo por que táxi em Porto Alegre não anda no corredor para desafogar as faixas. É um absurdo isso, é irracional. O táxi tem que andar no corredor. Nós precisamos ter autorizações, por exemplo, no centro da cidade, se você pegar um táxi, você é multado. O taxista é multado se você tiver que descer, porque não tem local onde o taxista possa parar para que o cidadão desça. E mais, falta bom senso. Você que está em casa sabe disso. Se você parar na frente de uma farmácia para descer alguém com uma muleta ou algum idoso, seu carro vai ser multado, porque não tem bom senso no controle de trânsito em Porto Alegre. Nós precisamos ter a coragem de mudar. Eu faço esse apelo para você que está em casa. Tenha coragem de mudar, não se deixe manipular por pesquisas mentirosas encomendadas. Nós temos que votar com a consciência, com a liberdade. E eu conto com você para mudar essa realidade de Porto Alegre. Candidato, rapidamente, antes das considerações finais, um próximo tema, ainda há tempo, 2 minutos. Saneamento, último tema sorteado pelo candidato. A rede de saneamento básico hoje atende a população, as áreas mais distantes, as áreas rurais de Porto Alegre. Qual a sua proposta? Bom, eu não faço oposição mentindo nem descomprometido com a verdade. O que a Prefeitura está fazendo, eu reconheço. Nós vamos passar de 27% para quase 90% de saneamento básico em Porto Alegre, que é o PISA. É um dos maiores projetos de saneamento básico do Brasil. Eu não vou aqui mentir e ficar atacando o prefeito, porque eu não sou um sem vergonha, não sou um mentiroso. Eu tenho que reconhecer o que de bom está sendo feito. Mas eu acho que Porto Alegre pede e pode muito mais, precisa de gestão e nós vamos avançar quando estivermos na Prefeitura. Candidato, 1 minuto e 20, suas considerações finais, um destaque do seu plano de governo e por que os eleitores devem votar em Vambert de Lorenzo para prefeito de Porto Alegre. Eu sugiro que o eleitor vote em Vambert de Lorenzo, porque Porto Alegre há 30 anos é governada pelas mesmas pessoas. O atual prefeito foi da gestão do PT, o PT agora critica o prefeito e insulta o prefeito, mas todos estão na base do governo Tasso e do governo Dilma. Eu sou o candidato do José Serra,
que ganhou aqui no primeiro e no segundo turno. Eu sou o candidato do Fernando Henrique Cardoso, que trouxe estabilidade ao Brasil. Eu sou o candidato do Tancredo Neves, do Aécio Neves, né? Neto do Tancredo, futuro presidente do Brasil, um homem que mudou a história de Minas Gerais. Eu venho de uma escola de gestão, de uma escola de competência, de uma escola de eficiência, de uma escola em que se preocupa com as pessoas. Então eu quero pedir esse voto de confiança. O voto da liberdade, o voto no primeiro turno é o voto do coração, da consciência e da convicção. Acredite, nós temos condições de mudar para muito melhor Porto Alegre, com gestão eficiente, mudando a qualidade de vida das pessoas, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar. Dia 7 de outubro, Vambert, 45. Por favor, acredite, porque nós vamos mudar a cidade. Ok. Nós agradecemos a presença do candidato Vambert de Lorenzo aqui no SBT. Lembrando que a série de entrevistas com todos os políticos está disponível no site do SBT. O endereço é www.sbtrs.com.br. Obrigado a todos. Eleições 2012 é aqui no SBT.